desse livro, né? E estou com a esperança de, até o final desse ano, conseguir terminar. Mas nunca se sabe, né? Porque, principalmente esse tipo de pesquisa, a todo instante aparece alguma novidade, algum ponto a ser pesquisado, e isso realmente acaba atrasando os nossos planos. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que eu já estou perto de terminar e estou apresentando aqui para vocês alguns resultados, então, dessa pesquisa. Então, vamos começar. Eu vou ler o texto, porque eu tenho uma tendência muito grande a falar demais, e eu corro o risco de gastar todo o tempo falando e não sobrar oportunidade para as pessoas depois discutirem comigo. E eu faço questão de ter um feedback da parte de vocês. Então, eu acredito que a minha fala deve durar de 40 a 50 minutos no máximo. E aí nós vamos ter um bom tempo para conversar, né? Então, eu aguardo e peço a vocês aí, fiquem atentos no sentido de levantar dúvidas e questões a respeito das colocações que eu estou fazendo, porque elas vão me servir de feedback, né, nessa fase final da redação do terceiro volume. Então, né, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, quer dizer, vamos começar então. Uma parcela significativa da comunidade filosófica brasileira compartilha a crença de que o Brasil não tem cabeça filosófica e que um autêntico filósofo brasileiro ainda está por aparecer. Essa crença levou alguns historiadores da filosofia brasileira a defender as seguintes teses. Primeira, nenhum dos pensadores brasileiros do século XIX pode ser chamado propriamente de filósofo. Segunda, todos produziram filosofias de segunda mão que não são dignas de consideração. Terceira, essas filosofias de segunda mão não apresentam seriação de ideias. E esses historiadores também acreditam, quatro, que as doutrinas filosóficas adotadas pelos pensadores brasileiros do século XIX estavam completamente fora de contexto, carecendo de uma conexão com a realidade brasileira. Bom, nessa palestra, irei focalizar a crença acima a respeito da filosofia brasileira do século XIX. Pretendo desafiar essa perspectiva, argumentando que a historiografia da filosofia brasileira foi construída de maneira enviesada e, de algum modo, baseada em categorias etnocêntricas estrangeiras. Isso levou à atual perspectiva preconceituosa a respeito dessa filosofia. Por esse motivo, tentarei revelar alguns dos equívocos envolvidos e suas consequências infelizes. Bom, com esse objetivo, discutirei inicialmente a vexata quaestio sobre a identidade da filosofia brasileira, recorrendo a uma abordagem que poderia nos ajudar a superar algumas dificuldades que estão sempre assombrando esse assunto. Depois disso, discutirei alguns aspectos das perspectivas de um historiador da filosofia brasileira do século XIX, que considero um dos principais responsáveis pelos equívocos mencionados. Esse autor é Silvio Romero. Há um outro autor que é tão responsável quanto Romero, e seu nome é Tobias Barreto. Entretanto, em virtude de limitações de tempo com respeito à minha exposição, fui forçado a concentrar-me apenas nas ideias de Romero, deixando a discussão das ideias de Barreto para o correspondente artigo completo que será publicado mais tarde. Mesmo assim, não poderia aprofundar a perspectiva de Romero, limitando-me a um ou dois aspectos de suas doutrinas. Mas espero mostrar, ao final, que os fatos concernentes à filosofia brasileira do século XIX mostram que ele realmente se equivocou nos aspectos considerados e que todo aquele que o seguir estará contribuindo para a preservação de uma imagem distorcida dessa filosofia. Pretendo mostrar isso fornecendo certo número de informações sobre a história e a filosofia brasileira do século XIX. Peço desculpas antecipadamente pelo fato de que algumas dessas informações carecerão de uma justificativa adequada. De qualquer modo,
Essa justificativa será encontrada no segundo e terceiro volumes da minha História da Filosofia do Brasil. O segundo já foi publicado e o terceiro está perto de terminar e provavelmente estará pronto no segundo semestre de 2022. As ideias apresentadas aqui podem ser vistas como um resumo de algumas das minhas conclusões gerais expostas no terceiro volume. Eu vou falar, né, conforme mencionei, discutirei inicialmente a importante questão sobre a identidade da filosofia brasileira, que em geral está envolvida na maior parte das discussões sobre a história dessa mesma filosofia brasileira. Certamente, a questão está ligada ao problema da identidade da filosofia latino-americana e minha análise aproveitará algumas das discussões já feitas em torno desse assunto. Mas é importante lembrar aqui que essas discussões foram feitas, sobretudo, por pensadores hispano-americanos que tendem a enfatizar os aspectos da filosofia hispano-americana em detrimento de aspectos da filosofia brasileira como tal. Isso provavelmente resulta do uso da ideia perigosamente genérica de filosofia latino-americana, que sugere que todas as nações incluídas nessa noção devam partilhar mais aspectos em comum do que podemos, de fato, encontrar. No caso particular do Brasil, a colonização portuguesa criou circunstâncias históricas bastante diferentes daquelas da América Hispânica. Por exemplo, as colônias hispânicas aderiram ao positivismo e ao republicanismo por ocasião de seus movimentos de independência, enquanto o Brasil aderiu ao espiritualismo e à monarquia constitucional no mesmo período. O ponto importante a ser observado aqui é que as circunstâncias históricas peculiares brasileiras, marcadas pela presença de um monarca português no país, determinaram escolhas de sistemas filosóficos que não foram as mesmas que aquelas determinadas pelas circunstâncias históricas hispano-americanas. Mesmo assim, alguns dos problemas que afetam a filosofia hispano-americana possuem contrapartidas na filosofia brasileira. Ora, um deles é o problema da identidade dessa filosofia. Ora, em seu estudo da identidade da filosofia latino-americana, Jorge Gracia discute 4 posturas básicas com respeito ao problema. A universalista, defendida por Rizieri Frondizi, a culturalista, defendida por Leopoldo Zea, a crítica, defendida por Salazar Bondi, e a étnica, defendida pelo próprio Gracia. Tanto quanto posso perceber, a postura étnica é uma variante da culturalista, desde que contexto cultural seja substituído por etnos. Com efeito, Gracia define etnos como um grupo de pessoas que foram reunidas pela história. E isso me parece ser pouco diferente de um grupo de pessoas que foram reunidas por circunstâncias históricas, definindo um contexto histórico. Nessa perspectiva, a palavra etnos parece conferir meramente alguma personalidade cultural ao contexto histórico, a ponto de correr o risco de reificar esse mesmo contexto de maneira historicista. Em virtude disso, considerarei apenas as 3 posturas restantes, e por razões de espaço, não desenvolverei uma explicação dessas posturas, assumindo que o leitor está suficientemente familiarizado com elas, mas irei adaptá-las ao caso brasileiro, que é diferente do hispano-americano. No que diz respeito à historiografia da filosofia brasileira, os historiadores do século XIX usaram principalmente uma versão da postura crítica, levando à crença comum, acima mencionada, de que o Brasil nada produziu que fosse filosoficamente digno de consideração. As posturas universalista e culturalista não desempenharam um papel relevante na historiografia da filosofia brasileira no período em questão. Por esse motivo, elas não serão consideradas aqui. No que concerne à postura crítica, eu creio que ela foi aplicada ao caso brasileiro em 2 etapas. Na primeira, as circunstâncias históricas brasileiras são avaliadas
com base em critérios etnocêntricos, europeus e descritas como pertencentes a uma sociedade mal formada que desesperadamente precisa ser radicalmente reformada para se tornar civilizada. Isso significa que um sistema filosófico produzido na França, por exemplo, por causa da sua universalidade, pode ser aplicado à França e a qualquer outra nação cujas circunstâncias históricas revelem um nível semelhante de civilização. Mas, certamente, ele não pode ser aplicado às miseráveis e primitivas circunstâncias históricas do Brasil, que ainda não alcançaram o nível de civilização. Por esse motivo, sempre que um filósofo brasileiro extrai sua inspiração, por exemplo, de um pensador francês, ele é automaticamente visto como distanciando-se das circunstâncias históricas brasileiras e, assim, fazendo filosofia francesa, ao invés de filosofia brasileira. Na segunda etapa, as obras de filósofos brasileiros são analisadas com extremo rigor e preconceito, também com base em critérios etnocêntricos, para confirmar a noção de que tais obras são expressões inadequadas da sociedade mal formada à qual pertencem. Ora, creio que a versão acima da postura crítica aplicada ao Brasil envolve alguns equívocos a respeito do contexto histórico brasileiro e do alcance da filosofia. É verdade que a colonização portuguesa deu origem a uma sociedade mal formada, marcada pelo autoritarismo, patriarcalismo, conservadorismo, obscurantismo, escravidão, massacre da população indígena, etc. Esses aspectos certamente contribuem para validar a imagem fortemente negativa construída pelos partidários da postura crítica. Mas também é verdade que, desde a transferência da corte portuguesa, a sociedade brasileira também desenvolveu um conjunto de aspectos positivos que levaram a uma relativa atenuação das condições coloniais, como a abertura dos portos brasileiros para outras nações, além de Portugal, a criação de uma imprensa real, autorizada a publicar jornais e livros, a criação do Banco do Brasil, a criação da Real Academia Militar, a criação de escolas médicas, etc. Mais tarde, durante o governo de Pedro I, 2 escolas de direito foram criadas. Certamente, esses aspectos positivos não elevaram a sociedade brasileira pós-colonial ao mesmo nível que o alcançado pelas sociedades europeias, mas eles, pelo menos, forneceram à nação melhores condições do que aquelas do período colonial. E ninguém pode negar que essas condições contribuíram para elevar o nível intelectual de uma parcela da população brasileira. É verdade que essa parcela era representada principalmente pela elite brasileira, mas essa mesma elite foi então levada a refletir sobre a situação do país. Na maior parte dos casos, a elite tentou defender o status quo, mas em alguns outros casos, uma parcela da mesma defendeu uma reforma radical da sociedade brasileira. Os movimentos abolicionista e indigenista representam a tendência reformista. Ora, isso teve reflexos no domínio da filosofia, que é caracterizada no século XIX pelo aparecimento de muitos autores, muitos livros e muitas revistas versando sobre temas filosóficos. Isso significa que, mesmo revelando um baixo nível de civilização de acordo com padrões europeus, a sociedade brasileira foi capaz de fornecer um contexto histórico adequado à reflexão filosófica. Infelizmente, os partidários da postura crítica se recusaram a reconhecer esse fato. Mas, se tomarmos esse mesmo fato em consideração, então a conclusão pessimista da postura crítica quanto às circunstâncias históricas brasileiras precisa ser reavaliada. Para explicar o que penso, apresentarei agora a minha ideia do alcance da filosofia. Estou assumindo que todos os sistemas filosóficos possuem pelo menos 2 dimensões: a doutrina e seu contexto. A doutrina está relacionada às pretensões do sistema à universalidade, ao passo que seu contexto está relacionado às conexões do sistema com a realidade. Essas dimensões são mutuamente excludentes, pois a universalidade do sistema não é coerente com a particularidade de seu contexto histórico.
A maneira de superar essa oposição é assumir que a filosofia é um objeto de análise complexo e que a dualidade sistema-contexto reflete essa complexidade. Assim, o único procedimento para compreender adequadamente um sistema filosófico é apelar para duas descrições complementares, uma delas sobre a doutrina e a outra sobre o contexto. Embora as descrições sejam mutuamente excludentes, precisamos das duas para compreender adequadamente o objeto de estudo, a saber, a filosofia enquanto um sistema formulado no interior de uma situação histórica particular. Essa abordagem envolve uma espécie de associação histórica particular. Aliás, envolve uma espécie de associação das posturas universalista e contextualista, deixando de lado o apriorismo da postura crítica, que rejeita o sistema sem examiná-lo, recorrendo apenas ao exame enviesado de seu contexto. Esse procedimento corresponde, quer dizer, o procedimento da abordagem doutrina-sistema, corresponde a uma adaptação ao domínio da filosofia do princípio de complementaridade de Bohr, formulado inicialmente para a mecânica quântica. Isso não constitui uma novidade, mas a abordagem complementar sistema-contexto parece fornecer um método adequado para estudar nosso problema. No caso brasileiro, a abordagem sistema-contexto está ligada ao fenômeno da transposição. O processo de colonização envolve a inevitável imposição da cultura do colonizador sobre os sujeitos colonizados. Concentrarei aqui minha atenção na cultura predominantemente portuguesa, que resultou da colonização do Brasil. Por esse motivo, deixarei de lado a questão do que ocorreu com as culturas indígena e africana, porque isso complicaria a discussão para além do objetivo do presente texto. Isso significa que estarei considerando apenas uma parte do problema, mas espero que esse procedimento não prejudique minhas conclusões principais. Do ponto de vista da filosofia, a transposição envolve a aplicação de um sistema filosófico pertencente a um contexto a um outro contexto que não o original. E a principal alegação defendida pelo historiador crítico é de que essa transposição não pode ser feita, no caso brasileiro, em virtude do contexto incivilizado envolvido. Contra isso, argumento que, se um sistema filosófico tem uma dimensão universal, então ele pode ser aplicado a contextos diferentes. E o contexto brasileiro, qualquer que seja o seu nível de civilização, não é uma exceção a esse fato. Isso significa que até mesmo um sistema filosófico brasileiro, embora inspirado por um sistema francês, pode ser aplicado às circunstâncias brasileiras, desde que o sistema em questão possa ser, de algum modo, ligado a tais circunstâncias. Talvez algumas adaptações tenham de ser feitas, mas isso não implica a incapacidade do sistema em ser transposto a outro contexto. Se isso é verdade, então podemos dizer que um sistema pertence ao domínio da filosofia brasileira sempre que ele satisfaça as duas seguintes condições. Ele está sendo apresentado em forma universal, qualquer que seja sua fonte, caso haja alguma. 2, ele pode ser ligado às circunstâncias históricas brasileiras. Em uma direção análoga, Nuccitelli propôs os dois seguintes critérios para identificar uma teoria filosófica como caracteristicamente latino-americana. 1, sua originalidade, e 2, sua sensibilidade ao ambiente. Ora, comparando os dois conjuntos de critérios, podemos ver que aqueles que estou propondo diferem com respeito à exigência de originalidade. Até onde posso ver, um sistema filosófico é ainda filosófico, mesmo que não tenha originalidade. E o conhecimento de um sistema filosófico sem originalidade ainda nos fornece intuições sobre como as pessoas pensam no interior de seus respectivos contextos. Além disso, no caso da filosofia latino-americana transposta do exterior para a América, creio que a exigência de originalidade envolva um processo de rigor que não é adequado, um excesso de rigor que não é adequado, se levarmos em conta as condições geradas pelo processo ibérico de colonização.
De qualquer modo, não podemos esquecer que a própria aplicação de um sistema filosófico a um contexto diferente já aponta para alguma forma de originalidade. Além disso, a questão da originalidade não afetaria pelo menos algumas de minhas conclusões, porque alguns dos sistemas filosóficos do Brasil do século XIX revelam pelo menos alguma originalidade e isso os torna candidatos adequados até mesmo de acordo com os critérios da Susana Nuccetelli. Espero que, embora tenham sido expostos de maneira muito breve, os critérios acima sejam suficientemente claros, porque serão utilizados por mim no restante da presente palestra. Bom, no que segue, voltarei a atenção para algumas teses de Silvio Romero, cuja postura crítica preconceituosa levou a uma visão distorcida da história da filosofia brasileira no século XIX. Esse autor revela uma personalidade talentosa e multifacetada, tendo escrito textos pertencentes a campos tão diversos como a literatura, a filosofia, a sociologia, a história, o direito, a poesia, etc. Romero é um autor controverso que apela muitas e muitas vezes a uma retórica amarga para expressar suas ideias e criticar seus inimigos. Ele pode ser grande em alguns campos, como a literatura e o direito, por exemplo, mas, paradoxalmente, ele é muito fraco em outros campos, principalmente na filosofia e na história da filosofia brasileira. Esse último é exatamente o campo que me interessa no presente momento. Por esse motivo, considerarei aqui algumas de suas hipóteses em seu livro A Filosofia no Brasil, ensaio crítico, publicado em 1878. Ali ele apresenta as obras filosóficas dos seguintes 10 filósofos brasileiros do século XIX. 6 espiritualistas, representados por Monte Alverne, Eduardo Ferreira França, Gonçalves de Magalhães, Patrício Muniz, Soriano de Souza e Pedro Américo. 4 adeptos do cientismo, representados por Luiz Pereira Barreto, José de Araújo Ribeiro, Domingos Guedes Cabral e Tobias Barreto. Romero justifica essa escolha de obras filosóficas brasileiras, alegando que as restantes eram tão insignificantes que o mero fato de considerá-las iria manchar as páginas de seu estudo. As principais teses do livro de Romero que irei considerar são apenas 2. Primeiro, sua alegação de que apenas 10 obras filosóficas do século XIX são dignas de consideração. Segundo, sua alegação de que na história do desenvolvimento espiritual do Brasil não há seriação de ideias. A primeira alegação já foi mencionada e será analisada oportunamente. A segunda alegação é explicada por Romero como segue. Ele diz que o desenvolvimento espiritual do Brasil revela uma lacuna importante que deve ser considerada: a falta de seriação de ideias, a ausência de uma filiação genética entre elas. Em outras palavras, um autor não deriva de outro autor, um sistema filosófico não é a consequência lógica de um sistema precedente. Isso significa que o Brasil não tem tradição intelectual em sentido rigoroso. No Brasil, o fato de que alguém leia um escritor estrangeiro e revele preferência por um livro estrangeiro, decide a natureza das opiniões filosóficas desse alguém. As ideias dos filósofos brasileiros não descendem umas das outras com base em alguma lógica de eventos. Talvez esses filósofos nem mesmo conheçam uns aos outros, e sempre que isso ocorre, nenhum deles tira vantagem das ideias de seu antecessor, exceto no caso de Magalhães, porque ele herdou alguma coisa de seu mestre Monte Alverne. Essa anomalia é explicável pela influência pequena ou nula que esses autores exerceram sobre o pensamento brasileiro. Além disso, Romero confessa ser incapaz de detectar o tipo de relação que existe entre pensadores como Patrício Muniz e Tobias Barreto. O primeiro leu Aquino e Gioberti e se tornou teólogo a priorista, defensor do absoluto. O segundo leu Schopenhauer, Hartmann, Comte e Haeckel, tornando-se um crítico inspirado pela grande ideia da relatividade evolutiva e também foi, de algum modo, impregnado por um pessimismo saudável. Romero não consegue ver o que os está ligando, porque suas respectivas fontes são extranacionais. Surpreendentemente, Romero pensa que isso não é um ônus, mas representa uma vantagem.
Com respeito à primeira tese de Romero, minha pesquisa sobre o tema aponta em uma direção diferente. Na verdade, fui capaz de contar cerca de 70 obras de filosofia no século XIX brasileiro. Com respeito a outros autores não considerados por Romero, minha pesquisa indica que Diogo Feijó, Frei Caneca, Nísia Floresta, Marquês de Maricá, Antônio Pedro de Figueiredo, Inácio de Abreu e Lima e Soriano de Souza, entre outros, são dignos de consideração. Todos eles, talvez com exceção de Soriano de Souza, que era um tomista convicto, todos tentaram dar um toque pessoal às suas doutrinas respectivas, mesmo tendo se inspirado em pensadores estrangeiros. Com respeito à segunda tese de Romero, os resultados de minha pesquisa indicam que ele está errado. Quando Romero fala da seriação de ideias, ele está provavelmente pensando nas relações lógicas que podemos encontrar entre as doutrinas de Bacon, Locke e Berkeley e Hume, ou entre as doutrinas de Descartes, Spinoza, Malebranche e Leibniz. Em ambos os casos, podemos dizer que há uma filiação genética entre os autores, de tal modo que um sistema filosófico pode ser visto como uma consequência lógica de um sistema precedente. Podemos dizer também que, mesmo no caso de pensadores como Descartes e Locke, há uma relação de oposição lógica entre seus respectivos sistemas filosóficos. Tudo isso certamente contribuiria para estabelecer a existência de uma tradição intelectual no sentido rigoroso proposto por Romero. Ora, se considerarmos a atmosfera cultural do Brasil do século XIX, observaremos que todas as doutrinas filosóficas desse período estão não apenas inteiramente contextualizadas, mas também mantêm relações lógicas e cronológicas entre si. Vejamos como. Quando Romero escreveu seu livro, a história brasileira, estendendo-se de 1808 a 1880, poderia ser dividida em 4 períodos principais. O primeiro é conhecido como a transferência da corte portuguesa ao Brasil e vai de 1808 a 1821. Do ponto de vista filosófico, esse período é marcado pela presença de doutrinas ligadas ao empirismo espiritualista, como as representadas por aquelas assumidas pelo português Silvestre Pinheiro Ferreira e pelo brasileiro Diogo Feijó. Essa doutrina estava em voga em Portugal e sua colônia brasileira no final do século XVIII, expressando a tradição filosófica escolhida para substituir a escolástica jesuíta precedente que estava em voga antes da expulsão desses religiosos de Portugal e do Brasil em 1759. A presença da corte portuguesa desde 1808, obviamente, inspirou a continuidade dessa tradição, mas também significou uma relevante alteração no status geral da colônia brasileira. Essa nova situação também motivou o aparecimento de uma mentalidade mais aberta com respeito à introdução de inovações filosóficas no domínio cultural. Esse fato pode ser observado em algumas das inovações introduzidas nas doutrinas dos anteriormente mencionados Pinheiro Ferreira e Diogo Feijó. O primeiro desenvolveu uma nova forma de empirismo espiritualista, associando, inclusive, a teoria das categorias de Aristóteles, e o último mesclou sua doutrina com algumas teses kantianas. O segundo período da história brasileira é conhecido como o Primeiro Reinado e se estende mais ou menos de 1821 a 1831. Quando o rei Dom João voltou a Portugal, em virtude da revolta constitucionalista do Porto, ele deixou para trás seu filho Pedro, que governou o país inicialmente como príncipe regente. A Assembleia Constitucionalista Portuguesa não estava satisfeita com essa situação e exigiu a volta imediata do príncipe regente a Portugal. Apesar disso, ele decidiu ficar no Brasil em virtude da grande pressão que os brasileiros exerceram sobre ele. O conflito com a Assembleia Constitucionalista se tornou mais forte e terminou com a Declaração de Independência do Brasil em 1822 por parte do príncipe regente. Isso levou à formação do Império Brasileiro e o príncipe tomou o título de Pedro I. O restante do período é marcado principalmente pela Guerra de Independência contra Portugal e pelo autoritarismo de Pedro I, que lhe valeu uma grande impopularidade entre os brasileiros e que motivou a insurgência conhecida como Confederação do Equador, a qual foi ferozmente reprimida pelo seu governo.
A incompatibilidade entre o autoritarismo de Pedro I e as aspirações dos brasileiros terminou com sua abdicação em 1831, quando ele deixou o país e se mudou para Portugal. A atmosfera cultural do período era claramente favorável ao desenvolvimento de ideias liberais provenientes da Revolução Francesa. As ideias liberais defendidas por Frei Caneca em vários textos entre 1823 e 1824 e a luta de Diogo Feijó contra o celibato, apesar de ser ele mesmo um sacerdote católico, estão claramente inseridas nesse contexto. O terceiro período é conhecido como o da regência, estendendo-se de 1831 a 1840. Pedro I tinha deixado para trás seu filho como herdeiro do trono, mas a criança tinha apenas 5 anos de idade quando o pai saiu, e por esse motivo o país foi governado por regentes até que ele pudesse ocupar o trono. A falta de um monarca enfraqueceu o governo central e motivou o aparecimento de uma série de revoltas que levaram ao período de grande instabilidade política. A atmosfera cultural do período ainda era claramente favorável ao aparecimento de ideias liberais e reformistas. Isso pode ser ilustrado pela tese de doutorado de Eduardo Ferreira França, em Paris, defendendo uma visão materialista do ser humano em 1834, e pela publicação da tradução feita por Nízia Floresta da obra feminista Les droits des femmes et l'injustice des hommes, sob o título Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. O período foi também marcado por algumas fracas tentativas de preservar a tradição do empirismo espiritualista, como podemos ver pelos cursos de filosofia ministrados por Monte Alverne no Seminário de São José, de 1830 a 36, e pelas lições elementares de lógica e metafísica de Miranda Rego, publicada em 1839. O quarto e último período da história brasileira, do século XIX, a ser considerado, é conhecido como o Segundo Reinado e se estende de 1840 a 1889. Para prevenir a instabilidade política do país, o filho de Pedro I foi coroado imperador do Brasil em 1840. Ele tinha apenas 15 anos e, por esse motivo, foi declarado oficialmente maior de idade e recebeu o nome de Pedro II. Ele tinha uma vasta formação intelectual e era, em geral, admirado pelos brasileiros. O período de governo de Pedro II foi marcado por uma relativa estabilidade interna, embora suas preocupações com a política externa tenham criado problemas com a Grã-Bretanha e principalmente com o Paraguai, levando a uma guerra contra esse país entre 1864 e 1870. De qualquer modo, a atmosfera cultural do país era favorável a uma ideologia conservadora, objetivando justificar o regime político da monarquia constitucional e a religião católica. Isso motivou o aparecimento de várias formas de espiritualismo, ilustradas pelas obras do Marquês de Maricá, Nízia Floresta, Antônio Pedro de Figueiredo, o ex-materialista Eduardo Ferreira França, o bispo Moraes e Torres, Gonçalves de Magalhães, Patrício Muniz e José Soriano de Souza, entre outros. Gonçalves de Magalhães é certamente o mais importante de todos os pensadores do período. Em Fatos do Espírito Humano, Magalhães desenvolveu uma forma pessoal de espiritualismo ontologista e imaterialista que difere das doutrinas de autores como Descartes, Malebranche, Leibniz e Cousin, entre outros que o inspiraram. Bom, sem dúvida, o quarto período acima descrito também inclui obras anunciando os novos tempos das descobertas científicas e a decadência das formas conservadoras de espiritualismo que então dominavam a arena intelectual. Essas obras apareceram principalmente depois do fim da Guerra do Paraguai, em 1870. Essa data marca o início da decadência do governo de Pedro II, que finalmente terminou em 89 com a proclamação da República. A fase da história brasileira de 1870 a 89 foi marcada também por um crescimento do movimento abolicionista e por um conflito entre a monarquia e a igreja, conhecido como questão religiosa.
Todos esses fatos sugerem que o Segundo Reinado estava gradualmente perdendo poder e que, do ponto de vista da filosofia, essa situação criou condições favoráveis para o aparecimento de doutrinas opostas à monarquia e ao espiritualismo. Os espiritualistas perceberam a ameaça e tentaram impedir o avanço das novas doutrinas, publicando novos livros que tentavam conciliar o espiritualismo com as novas descobertas científicas. Mas, sob as novas circunstâncias, a causa deles estava perdida. Como exemplos de defesa das novas doutrinas científicas, posso mencionar os trabalhos do positivista Luiz Pereira Barreto, do monista evolucionista Tobias Barreto, do materialista Domingos Guedes Cabral, do evolucionista José de Araújo Ribeiro e do evolucionista spenceriano Silvio Romero. Como exemplos de tentativas fracassadas de defender o espiritualismo contra o sempre crescente cientificismo, temos os últimos trabalhos de Gonçalves de Magalhães e o livro do Monsenhor Gregório Liparoni. Depois dessa exposição histórica relativamente longa e depois da apresentação dos critérios sistema-contexto, creio que podemos extrair as seguintes conclusões de todo esse material. A tese de Romero de que há uma ausência de filiação genética entre os sistemas na filosofia brasileira deriva de uma interpretação equivocada da real situação envolvida. É claro que não podemos encontrar aqui uma seriação do tipo Bacon, Locke, Berkeley e Hume, mas também é claro que podemos encontrar um outro tipo de seriação envolvendo relações lógicas e cronológicas entre as doutrinas espiritualistas do século XIX. Espero ter deixado claro que todas as doutrinas filosóficas mencionadas acima estão relacionadas com seus respectivos contextos históricos. As escolhas de sistemas em certo período da história brasileira no século XIX não foram feitas ao acaso, como alega Romero. Elas foram feitas de acordo com os respectivos contextos históricos. Por exemplo, as doutrinas de Pinheiro, Ferreira e Feijó, que apareceram por ocasião da transferência da corte, ainda estão ligadas ao tradicional empirismo espiritualista português, mas agora com um toque inovador motivado pelo fato de que a colônia brasileira tinha alcançado um novo status político. Durante o primeiro reinado, o liberalismo de Frei Caneca, inspirado por algumas ideias da Revolução Francesa e, surpreendentemente, por uma leitura radical do De Regno de Tomás de Aquino, está conectado com a atmosfera brasileira revolucionária por ocasião do movimento de independência. Durante o período regencial, a tese de doutorado materialista de Ferreira França, a tradução da obra O Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, por Nízia Floresta, e os artigos de Magalhães sobre a literatura brasileira e a filosofia da religião, envolvem ou doutrinas anti-espiritualistas ou propostas reformistas que estão ligadas a esse período de transição politicamente instável da história do país, marcado por inúmeras revoltas. Durante o Segundo Reinado, um período marcado pela estabilidade interna, as doutrinas de Maricá, Nízia Floresta, Figueiredo, Ferreira França, Moraes e Torres, Magalhães, Patrício Muris, Pedro Américo e Soriano de Souza são todas tentativas de fornecer ao país uma ideologia conservadora capaz de justificar as tradições da monarquia e do catolicismo herdadas do período colonial. Todas essas doutrinas são variantes do espiritualismo, a característica marcante da cultura brasileira que foi herdada dos colonizadores portugueses. Esse fato significa que essas doutrinas espiritualistas envolvem não apenas relações lógicas entre si, mas também apresentam algum tipo de seriação, na qual o antigo empirismo espiritualista foi sucedido pelo espiritualismo eclético, que, por sua vez, foi sucedido pelo espiritualismo ontologista e pelo espiritualismo tomista. E depois disso, essas variantes do espiritualismo foram sucedidas por variantes do positivismo e do cientificismo, de conformidade com os novos tempos que motivaram a busca de uma alternativa à decadência da monarquia católica. Nessa perspectiva, mesmo se um autor brasileiro não deriva de um outro autor, suas escolhas
sua escolha respectiva de sistema filosófico deriva de seu respectivo contexto histórico, e esse fato revela uma forma de tradição intelectual derivada da colonização portuguesa que Romero não está disposto a reconhecer. Espero ter deixado claro que, se é verdade que todas as doutrinas mencionadas foram propostas num tom universal, também é verdade que elas estão ligadas a seus respectivos contextos históricos brasileiros. Romero alega também que não consegue ver o tipo de relação existente entre pensadores como Patrício Muniz e Tobias Barreto, porque suas fontes teóricas são extranacionais. Ora, isso me parece uma forma de rejeição que tenta cobrir o sol com uma peneira para impedir a passagem da luz. Qualquer um pode ver que a relação entre o sistema espiritualista ontologista do primeiro e o monismo evolucionista cientificista do segundo é de oposição lógica, e que ambas doutrinas filosóficas dependem das escolhas respectivas feitas pelas visões dos contextos históricos respectivos de seus autores respectivos. Romero alega ainda que o apelo a fontes extranacionais não é um ônus, mas representa uma vantagem. Ora, dado o quadro que ele oferece de uma filosofia brasileira que não tem tradição intelectual e não está ligada às circunstâncias históricas do país, eu confesso que simplesmente não posso compreender essa alegação. Como pode o apelo ao acaso, a fontes extranacionais, que constitui, de acordo com Romero, uma das principais causas do atraso filosófico no Brasil, como pode esse apelo ser considerado uma vantagem? Se nos perguntarmos o que levou Romero a interpretar mal a história da filosofia brasileira do século XIX, a resposta mais óbvia é que ele tinha intenções propagandistas. Mas isso não é tudo. Além da distribuição enviesada dos assuntos, Romero apela a uma leitura superficial dos textos e ataca seus adversários espiritualistas com uma retórica feroz, cheia de argumentos ad hominem, equivocando-se assim nas interpretações das doutrinas envolvidas. Isso claramente sugere que Romero está tentando depreciar e dispensar o espiritualismo em benefício do cientificismo. O problema é que, ao fazer isso, ele também deprecia injustamente a filosofia brasileira do século XIX. Nessa perspectiva, é importante observar que a filosofia no Brasil de Romero diz respeito a uma diretiva importante que ele mesmo estabelece em seu livro. Para ele, é um abuso da crítica sempre que alguém lê um livro e, sem perguntar sobre as condições sob as quais o autor viveu, procura produzir uma avaliação supostamente definitiva do mesmo. Bom, chegamos às nossas observações finais. Apesar das falhas indicadas na sua postura crítica, Romero se tornou uma fonte reconhecida e respeitada para a historiografia da filosofia brasileira. A sua filosofia no Brasil veio a ser um clássico, conforme já mencionei, e suas teses preconceituosas foram aceitas dogmaticamente pelos seus sucessores, que passaram a vê-las como alguns dos principais traços da filosofia brasileira do século XIX. Fato digno de nota é que alguns historiadores da filosofia brasileira, oitocentista, acusam os nossos pensadores de vítimas do bacharelismo, considerado um traço negativo da intelectualidade brasileira da época. Mas todos se esquecem de que Romero era um bacharel em direito e que sua história da filosofia brasileira é um documento dominado pelo espírito do bacharelismo. Em outras palavras, a nossa primeira história da filosofia brasileira é bacharelista e precisa ser revisada com urgência. O resultado final dos trabalhos de Romero foi a criação de uma fábula infeliz que tem assombrado a historiografia da filosofia brasileira até os dias de hoje. E se eu me perguntar sobre as causas do sucesso dessa fábula infeliz no interior da comunidade filosófica brasileira, a resposta que posso encontrar indica como principal fator o tipo de colonização a que o Brasil foi submetido. Isso gerou uma nação mal formada, de acordo com padrões europeus, e cujos efeitos ainda estão ativos entre os intelectuais brasileiros. Um desses efeitos é a autoimagem negativa do país, que é aplicada a todos os domínios culturais brasileiros. Afinal de contas, uma nação mal formada não pode ser vista com bons olhos, em qualquer um de seus aspectos. No caso da filosofia,
a autoimagem negativa está eficientemente expressa pelas teses filosóficas críticas de Romero, levando a um quadro distorcido da filosofia brasileira do século XIX. Não obstante, quando digo que o quadro é distorcido, não quero com isso dizer que o quadro não distorcido que estou aqui propondo é algo que possa ser comparado aos grandes momentos da história da filosofia francesa ou britânica, por exemplo. Autores como Descartes, Malebranche, Locke e Hume são representantes de uma espécie de alto clero que não tem contrapartida no Brasil do século XIX. Mas o país produziu, pelo menos, pensadores no período que são representantes de uma espécie de baixo clero. Nesse sentido, os pensadores brasileiros do período poderiam ser comparados, por exemplo, a pensadores franceses como Paul Janet ou Adolphe Garnier, que produziram filosofias de qualidade, embora inferiores às filosofias de seus antigos mestres. E é importante deixar claro aqui que o reconhecimento desses fatos não constitui sintoma de alguma forma de nacionalismo fanista, mas sim da busca de uma descrição mais acurada da filosofia brasileira do século XIX. Creio que estamos enfrentando aqui o conhecido problema de saber se o copo contendo água pela metade deve ser considerado meio vazio ou meio cheio. Influenciado pela autoimagem negativa, Romero não tem dúvidas em considerar que o copo está meio vazio, desprezando e ignorando a água contida na outra metade. Isso é assim porque ele preferiu avaliar os filósofos brasileiros com base em critérios estrangeiros rigorosos que não se aplicam às circunstâncias pós-coloniais do país. Ele pensa que o país somente terá condições de produzir uma filosofia adequada se atingir o grau de civilização das sociedades europeias. Antes disso, será impossível realizar essa tarefa. Com base nesses critérios, ele afirmou que a filosofia brasileira estava fora de contexto, mas só foi capaz de dizer isso porque esses mesmos critérios que ele usou também estavam fora de contexto. Assim, ao aplicar critérios etnocêntricos para avaliar a filosofia brasileira, Romero revela ser ele mesmo uma vítima ingênua do pensamento colonizado. Ora, se resistirmos à influência da autoimagem negativa, poderemos ver que o copo está meio cheio, embora ainda faltando uma parte a ser completada. Afinal de contas, se levarmos em consideração adequada as obras produzidas por alguns pensadores brasileiros do século XIX, poderemos ficar surpresos ao verificar que, apesar de todos os efeitos doentios da colonização sobre o país, apesar de todo o trauma colonial, eles ainda foram capazes de produzir algo digno de respeito e consideração. Ao fazer isso, esses pensadores abriram caminho para seus sucessores levarem adiante a tarefa de encher a porção ainda vazia do copo. Isso não significa que a própria filosofia brasileira do século XIX não seja o resultado de um pensamento colonizado. Ela certamente o é, graças principalmente à transposição cultural, mas isso envolve uma tarefa posterior a ser realizada. O ponto principal que pretendo estabelecer aqui é que, no momento, precisamos primeiro reavaliar a filosofia brasileira de maneira adequada, de modo que mais tarde possamos analisá-la de maneira mais clara e identificar seus reais traços colonizados. E é isso aí. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, professor Paulo. Bom, então, para abrir o debate, eu gostaria de fazer uma pergunta. Num artigo do livro O Empalhador de Passarinho, Mário de Andrade ele vai fazer a seguinte questão. Se no Brasil não haveria filósofos por conta da raça portuguesa, que seria uma raça mais pragmática e não tão abstrata, ou então por conta da língua portuguesa. Aí a minha pergunta seria se, com base nos autores expostos, essa era uma questão, tanto a raça portuguesa quanto a língua portuguesa para a filosofia? Bom, a gente tem que tomar cuidado, porque falar em raça portuguesa, por exemplo, né, já envolve aí uma série de problemas ligados a questões raciais que eu acho que não vale a pena levar em consideração, né?
Eu acho que foi um cochilo do Mário de Andrade, não devia ter falado dessa maneira. Mas você pode falar em cultura portuguesa, por exemplo. Né? A cultura portuguesa, é, ela tem sido apresentada, e eu até no começo da minha pesquisa sobre filosofia do Brasil, eu acreditei nisso, que os portugueses são pragmáticos. Né? Então, quer dizer, se o sujeito é pragmático, ele não tem cabeça filosófica, ele está mais interessado na vida prática e coisas desse tipo. Eu acho que a coisa não é bem assim, porque se os portugueses fossem pragmáticos, eles não fariam muitas das besteiras que eles fizeram. Sabe? Eu não vou aqui retomar uma por uma, dar exemplos, mas, assim, eles não são pragmáticos. Eles são o quê? Um povo absolutamente carola, extremamente conservador, né? E quando chegaram aqui no Brasil, impuseram um sistema de colonização predatória que estava absolutamente contrário aos ideais cristãos que eles pregavam. Então, eles viviam aqui numa contradição absurda, não sabiam o que fazer. Né? E o nosso país nasceu disso. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a pensar, né, o que significa ser filósofo no Brasil. Né? Agora, um outro detalhe é o seguinte: o fato de dizer que os portugueses eram pragmáticos não significa que eles não pudessem fazer filosofia. Né? E nós temos, por exemplo, o caso do Silvestre Pinheiro Ferreira, que é um filósofo original, esteve no Brasil junto com a família real, né? Ele chegou aqui em 1810, 2 anos depois do Dom João VI. Deu um curso de filosofia no Rio de Janeiro, né? E esse curso de filosofia que ele deu, chamado Preleções Filosóficas, é uma tentativa original de misturar o empirismo com a teoria das categorias aristotélicas e com o espiritualismo português. Né? Abandonando uma tradição que existia em Portugal de apelar para o espiritualismo empirista, principalmente do Genovese, que era um autor italiano, né, cujo manual tinha sido adotado na Itália tinha sido adotado em Portugal, né, para suprir assim as deficiências da educação portuguesa quando os jesuítas foram mandados embora. Então, dizer, né, que é uma questão da raça portuguesa, eu acho que não. Mas tem a ver com, assim, a cultura portuguesa? Tem. O português era conservador, era extremamente religioso, né? E, graças a isso, ele nos transmitiu uma tradição extremamente conservadora, extremamente religiosa, né? Que nos atrapalha bastante. Mas isso não significa que não haja filósofos no Brasil. Entendeu? E, por exemplo, o pessoal assim, o Romero, então, quase nunca nem falava, quando ele fez classificação dos filósofos brasileiros, porque ele fez duas classificações. A primeira, ele põe, eu falei para vocês, 5 espiritualistas contra 5 cientificistas. Né? A segunda, ele identifica 10 escolas filosóficas diferentes, e uma delas, inclusive, ele chama de reação católica. Eu acho engraçado porque como é que podia ter reação católica se não tinha seriação de ideias? Entendeu? Ele mesmo, inclusive, assim, ao classificar em 10 correntes diferentes os filósofos brasileiros, ele está propondo uma seriação, porque essas correntes vêm em seriação. Mas ele se recusa a ver isso. É o caso de todo bacharel em direito da época. Né? É uma análise, eles faziam uma análise superficial das coisas, extremamente generalista, preconceituosa e, assim, plena de retórica. Então, o resultado era falar um monte de bobagem, mas assim, com uma convicção tão grande que as pessoas acabavam acreditando. Né? E isso é que foi o nosso maior problema. Então, assim, a parte relativa à raça, eu diria que muito mais é a cultura portuguesa. Né? E nós temos, inclusive, uma característica marcante da cultura brasileira, e da cultura portuguesa e que nós herdamos, né? É a ideia de colocar vinho velho em garrafa nova. Entendeu? É o seguinte, quer dizer, você finge que fez uma revolução, né? Porque você adota uma roupagem nova. Mas lá dentro daquela roupagem, no interior, o vinho velho é o vinho velho de sempre. Entendeu? Isso, aqui no Brasil de hoje, é a característica que a gente chama o político mineiro. O político mineiro é um mestre em colocar vinho velho em garrafa nova. Né? E a gente acha interessante ele ser capaz de fazer isso, exatamente porque faz parte de uma tradição, né, que nós herdamos de Portugal. O outro aspecto da sua pergunta, você tinha falado da raça portuguesa, e o outro mesmo eu esqueci o que era.
Da língua portuguesa. A língua portuguesa. A língua portuguesa é tão boa como qualquer outra. E vou te falar a verdade, eu acho a língua portuguesa muito melhor que a língua alemã. Vou te explicar por quê. A língua alemã é uma língua especial para você delirar em filosofia. Porque se você usa em alemão, por exemplo, qualquer coisa que você falar em alemão, qualquer substantivo, se você puser Heit ou Kite depois, vira uma abstração. Não é? Então, é a língua das abstrações, é a língua metafísica por excelência, é a língua da viagem na maionese. Entendeu? Português, felizmente, não caminha nessa direção. Né? Agora, não concordo com a ideia, né, do Olavo Bilac, quando ele fala que a língua portuguesa é a última flor do Lácio, inculta e bela. Ela é bela, mas não é inculta, entendeu? Vamos dar vamos dar assim, um desconto aí. É uma língua culta como qualquer outra. A gente consegue se expressar muito bem, falar muito bem o que é que a gente pensa. Né? Então, assim, dizer também que é por causa da língua portuguesa, isso é bobagem. Entendeu? Eu não, acho que não tem absolutamente nada a ver. Dependendo da língua, né, você faz coisas assim, porque eu acho que a linguagem ela influencia demais no nosso pensamento filosófico. A língua portuguesa pode trazer algumas, assim, da mesma forma, na minha opinião, que a língua alemã ela induz o indivíduo a fazer metafísica, né? A língua portuguesa pode induzir a fazer coisas diferentes. Né? E um detalhe que eu lembraria também, né? O pessoal fala que é uma língua inculta, mas, por exemplo, a palavra saudade, ela não tem praticamente tradução em língua nenhuma. Né? Então, se você resolve aqui no Brasil fazer uma filosofia da saudade, por exemplo, você vai deixar tudo quanto é filósofo estrangeiro sem graça, porque eles não vão ter como traduzir. Eles vão ser obrigados a falar que saudade é uma palavra que não tem uma tradução clara em tal ou qual língua, mas ela significa mais ou menos isso ou aquilo, etc. E tal. Então, assim, não é por conta da língua, e eu diria mais, né? Na USP, o pessoal costuma dizer, quando foi criado o Departamento de Filosofia na USP, a teoria é a seguinte, que só depois que a USP implantou o método estruturalista vamos dizer assim, de investigação filosófica, de análise de textos, né, é que o vocabulário filosófico em português se tornou uma coisa digna de consideração, que antes era mesmo a língua, a flor do lácio inculta e bela. Isso é absolutamente assim, isso depende do quê? Da visão do Romero, né? E de outros preconceituosos também. Porque o português que se falava no Brasil do século XIX era tão bom e muitas vezes melhor do que se falava no Brasil do século XX. Então, não é por aí que eu acho que a coisa funciona. Sabe? Isso aí, na minha opinião, equivale a fazer igual a postura crítica, ela faz o quê? Né? Quando ela vai analisar a filosofia no Brasil, ela diz assim, ó, a condição do Brasil é tão deficitária que não, assim, não tem como a gente falar que tem filosofia. Então, é um raciocínio a priorístico. Coloca a condição deficitária como assim pré-condição, né, para negar a existência de filosofia. Se você passar por cima disso e olhar que, apesar dessa condição, o pessoal fez alguma coisa, o quadro muda de figura. Né? Então, nós temos que evitar isso, esse tipo de preconceito, esse tipo de pensamento, né, inteiramente desfocado em relação à realidade. Por isso é que eu tenho, assim, trabalhado e tentando a duras penas mostrar para as pessoas que a filosofia brasileira não é o que o Romero e o Tobias disseram que era. Né? Mas é complicado, né? Porque as pessoas insistem. Você vai convencer aí, por exemplo, eu tenho cá meus 70 e tantos anos de idade, eu vou convencer algum colega meu da mesma idade, ou um pouquinho mais novo, que eu é que estou certo e ele está errado? É muito difícil. Né? Então, o que eu tenho que fazer é contar que os jovens, no futuro, né, possam, né, se sentir, de alguma forma, motivados a repensar essa situação e ver se, de fato, alguma coisa pode acontecer em relação à nossa visão da tradição filosófica brasileira, né, no século XIX, no século XX e tudo mais. Eu sou da opinião que só uma revolução cuniana vai resolver o problema. Quando a velharia morrer, né, aí os mais novos vão ter condição de encarar melhor a situação e, quem sabe, né, enxergar melhor aquilo que até agora foi muito mal enxergado. Então, é isso aí. Alguma outra pergunta?
Eu queria fazer um comentário. Ah, desculpa, alguém levantou a mão. Não, pode falar, Larissa, depois eu pergunto, fica tranquilo. Ah, tá. Não, só sobre a língua, né? Eu estava pensando aqui que eu lembrei do Spinoza, né? Do filósofo Spinoza, que o pessoal diz que ele, enfim, ele morou na Holanda, ele escreveu em latim, mas a língua materna dele era português, né? Bom, pelo menos essas são as anedotas que chegaram até mim. E que então, dizem que muito da obra dele, a qualidade da obra dele, foi porque ele conseguiu pensar em português para escrever em latim, né? Isso estando na Holanda. Mas uma outra coisa que eu queria perguntar, e aí era mais de curiosidade mesmo, professor, sobre se os seus livros eles chegam até a contemporaneidade, assim, se você pensa a história da filosofia também no contemporâneo. Porque eu fiquei pensando muito em relação a essa divisão, né, entre doutrina e contexto, e quando você fala, né, por exemplo, de estudar uma filosofia francesa e fazer com que nós, pesquisadores na filosofia, né, tomamos ali uma frente, e como contextualizar isso dentro do cenário brasileiro, né, pensando em contexto, né, de que talvez o capitalismo ele meio que contextualiza todo mundo e faz com que todo mundo passe a ter a mesma estrutura de vida, né, claro que com as diferenças territoriais, estruturais, históricas, etc., se esse livro chega até esse contemporâneo, se ele pensa isso também, né, assim como que a gente está abordando a história da filosofia agora, porque pensar toda essa dificuldade de uma história da filosofia, ou de contextualizar, de denominar, né, quem é filósofo ou não no século XIX é uma coisa. Só que até hoje isso persiste, né, assim, e toda essa dificuldade que a gente tem em ultrapassar e se denominar e denominar os outros dentro do nosso próprio contexto. E, enfim, não sei se foi claro o que eu disse, mas eu quero agradecer pela fala, que foi muito, muito boa, assim, eu estou muito interessada nesse tema, mas eu, infelizmente, não tenho bagagem nenhuma para dialogar com você sobre isso, porque, né, enfim, eu ainda estou na filosofia francesa, mas foi muito boa a sua fala, muito esclarecedora, então eu agradeço. Ok. Olha, primeiro eu achei muito interessante, eu confesso que eu não sabia dessa história do Spinoza ter pensado primeiro em português para depois passar para o latim, mas é ótimo, são essas histórias que nós precisamos tentar, assim, desencavar, né, ver se de fato elas ocorreram e começar a divulgar isso, porque são essas histórias que contribuem para a gente passar a ter uma visão um pouco mais positiva do que nós somos, né? Agora, com relação à sua pergunta sobre o meu projeto, eu confesso para você que a minha ambição inicial era escrever uma história da filosofia brasileira desde os inícios até os dias de hoje. Mas eu já estou com, deixa eu ver, quantos anos mesmo, porque eu sempre esqueço, a gente chega uma época que você esquece. Deve ser lá pela casa dos 75, mais ou menos, quer dizer, é muito ano, né? E o tempo que eu já gastei, né, para escrever o correspondente ao período colonial e a um pedaço do século XVIII, XIX, né? Quer dizer, de 1808 até 1880, mais ou menos, né? Não chega nem à proclamação da República, né? Eu já vi que eu não vou conseguir, né? Gostaria muito, mas eu não vou conseguir. E, inclusive, o que eu estou pensando é o seguinte, eu vou tentar atacar alguns autores, atacar no sentido de estudar, não é de brigar com eles, não, né? Tentar investigar o pensamento de alguns autores do século XX, né? Quando eu terminar o terceiro volume, talvez eu não consiga dar continuidade, mas eu vou pesquisar os autores que eu considero mais significativos do século XX e mesmo no século XXI, e falar alguma coisa sobre eles, debater com eles, tentando mostrar que eles têm alguma coisa de filosófica a oferecer e que merecem ser tratados como filósofos e não como filosofantes, como dizia o Cruz Costa, né? Então, é mais ou menos isso. E eu também, eu sempre critiquei muito essa questão da exegese, né? E nesse trabalho que eu estou fazendo de história da filosofia do Brasil, eu estou sendo forçado a fazer uma exegese que eu nunca esperei que eu ia ter que fazer,
né? E, pelo menos, a minha desculpa é essa, eu preciso fazer essa exegese porque o pessoal foi mal interpretado, eles foram mal lidos. Então, tem que mostrar como é que eles falaram realmente, o que era que eles diziam. E depois, né, eu faço uma espécie de indução no final do livro. Eu pego tudo aquilo que eu pude apurar em termos de fatos, né, e reúno esses fatos tentando dar uma visão de conjunto da filosofia brasileira no século XIX. É isso que eu estou trabalhando no momento, no que diz respeito ao terceiro volume, né, trabalhando nessa visão de conjunto. E alguns dos aspectos dessa visão de conjunto estão colocados, né, nessa fala minha de hoje. Né? Mas não é tudo, e tem muito mais coisa. Eu até nem sei, né? O meu problema maior vai ser depois cortar, porque, por exemplo, só a pesquisa que eu fiz do Gonçalves de Magalhães deu 700 páginas, né? Aí eu vou ter que enfiar a tesoura demais, né? Senão vai ficar um volume que ninguém vai ler, o pessoal vai achar um absurdo, né? Mas vai ficar grande. Por quê? Porque para você falar tudo que precisa ser falado, tem realmente que analisar, né? Tem que ir em cima. Então, eu estou nessa situação. E, além do mais, eu pretendo falar um pouco também sobre como que eu vejo as coisas, como que eu vejo essa questão da filosofia, a universalidade da filosofia, que foi um ponto que você citou quando você falou em contexto, né? E, então, eu quero escrever alguma coisa a esse respeito também, para não ficar com fama só de intérprete e historiador, entendeu? Mas isso aí é um projeto que, né, vamos ver se eu dou conta, porque realmente eu já estou numa fase complicada para tentar levar à frente qualquer projeto aí de maneira significativa. Agora, com relação a outra pergunta, um aspecto da sua pergunta, quando você fala em contexto, né, eu gostaria de dizer o seguinte, na minha fala de hoje, eu evitei discutir essa questão, porque eu penso o seguinte, que a resposta que você dá, por exemplo, o universalista diz assim, você não pode falar em filosofia brasileira, porque a filosofia é universal. Quando você fala em filosofia brasileira, você já está caindo em contradição. Isso é um oxímoro, né? Porque a filosofia é universal, então ela não pode ser brasileira. Se ela é brasileira, ela não é filosofia. Mas o problema é que a gente fala sem cerimônia de filosofia inglesa, filosofia francesa, filosofia alemã, por que ele não pode falar de filosofia brasileira também, né? E cada uma tem o seu jeitão, né? E eu acho que isso é que nós temos que identificar em cada caso, né? Mas, na realidade, eu acho que boa parte da filosofia que se apresenta como universal, ela de fato não é universal, entendeu? Mas ela é muito particular. E, então, por exemplo, né, quando eu falo que, por exemplo, um filósofo brasileiro que aplica, ou que sofre influência da filosofia francesa e tenta aplicar essa filosofia ao Brasil, né, ele acha que ele pode fazer isso porque a filosofia que ele está estudando é universal. Ele fala, então, se vale na França, vale aqui também. Mas isso abre o flanco para alguém dizer, mas espera lá, que universalidade é essa? Você tem que adaptar. O problema da filosofia é que ela é universal demais. Pega, por exemplo, o caso do Dasein, do Heidegger, né? Eu pergunto o seguinte, qualquer um que leia o Heidegger e estude o Dasein, ele não vai tentar se identificar com o Dasein, não vai tentar pensar, será que eu sou esse Dasein que ele está falando? O que eu tenho em comum com ele ou não? Não é? Por quê? Porque o Heidegger está falando em termos universais. Na realidade, ele está descrevendo o alemão, né, do período do pós-guerra, depois de 1914, né, período de entreguerras. Mas Dasein é uma coisa que parece ser realmente universal, né, e leva a gente a cair nessa e pensar no Dasein como sendo alguma coisa que realmente se aplica a nós. Eu acho que é o que acontece com todo o estudioso da filosofia. Você pega aí um kantiano assim convicto, ou então um cartesiano convicto, ele deve ver o mundo mais ou menos no estilo do Descartes, ou então no estilo do Kant, né? Por mais que o Descartes e o Kant não sejam brasileiros. Por quê? Porque ele acha que tem uma dimensão universal naquilo, né? E quando você pensa em termos da condição humana, parece que dá mais certo fazer isso. Por exemplo, eu acho que se você chegar até para um índio pataxó e falar para ele, olha, você tem uma alma e um corpo, né? Como é que você explica a relação da alma com o corpo? Se você for esperto, você é capaz de convencer o índio de que isso é um problema e ele vai ficar meio atrapalhado para tentar resolver. Entendeu? Por quê? Porque tem um ar de universal, né? Mas esse ar, essa atmosfera universal, ela pode ser
assim, facilmente desmascarada, né? Quer dizer, não é tão facilmente, mas você pode, com um certo esforço, você pode desmascarar. Mas assim, é muito diferente do caso, por exemplo, de filosofia política. Você pega alguém defendendo uma tese em filosofia política, se você tenta aplicar essa tese ao Brasil sem fazer qualquer adaptação, pensando só na universalidade, certamente você vai ter problema de imediato, porque a situação do Brasil é diferente. Muita gente fala, né, que a elite brasileira do século XIX pensava o liberalismo, né, e tentava aplicar o liberalismo num país escravagista, né, um país cheio de privilégios e escravagista. Como é que pode? Não faz sentido, não tem pé nem cabeça, né? Então, dependendo do caso, você vê claramente que faltou um mínimo de esforço fazer uma adaptação adequada. Mas a filosofia, quando você pensa na condição humana, ela é muito geral, muito universal, e dá essa impressão de que, né, quando você fala do Dasein, parece que você está falando de um brasileiro aqui, né? E isso é que leva as pessoas a estudar a filosofia e a achar que, mesmo ela sendo alemã, ela tem uma aplicação entre nós e assim sucessivamente. Mas é uma questão muito mais ampla e que realmente ela exigiria uma análise bem mais complexa do que eu estou fazendo aqui. Mas, de qualquer maneira, é isso. Tem gente no Brasil que fez filosofia de boa qualidade, apesar dessas filosofias estarem, de um modo geral, ligadas ou serem influenciadas pela filosofia europeia, de um modo geral, né? Afinal de contas, a nossa cultura ela foi herdada de uma nação europeia. Por que nós não podemos ter essa ligação? A gente tem que ser antropófago o suficiente para fazer a adaptação adequada, né? Se não souber fazer a adaptação, pode morrer. Mas tem que ser, né, capaz de fazer isso. Pode falar, Matheus. Já vi aí a mãozinha levantada. Maravilha. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o professor pela palestra. Muito interessante, muito instigadora e é muito bom para a gente, assim, porque eu, pelo menos, já ouvi diversas vezes nos corredores do departamento que o Brasil, ele produz comentadores de filosofia e não filósofos, né? E aí é interessante ver de onde surge essa ideia e como você trabalha isso, como você contesta. A minha questão, ela é em relação ao Silvio Romero, né? Que você fala que ele vai ele vai ser o defensor dessa tese de que o Brasil não tem filósofos. E eu gostaria de saber se os critérios que ele utiliza para determinar o que é e o que não é filosofia, se de algum modo eles têm ligação com as teses científicas do período, que é aquela ideia do darwinismo social, da eugenia que estavam na moda, né, que vão depois fundamentar o projeto do branqueamento brasileiro. Eu queria saber se é possível traçar, porque também não é um autor que eu conheça tanto, o Silvio Romero, mas eu sei mais ou menos dessas teses famosas no período. Eu queria saber se ele estava sendo influenciado por isso e se é possível traçar até onde se dava essa influência, né, em relação a esses critérios que ele vai aplicar para determinar o que é e o que não é filosofia. Boa pergunta. Eu penso o seguinte, certamente o Silvio Romero foi influenciado pelas teorias científicas da época, principalmente as de caráter alemão, né? O Haeckel, por exemplo, era muito importante para ele, para o Tobias Barreto, tudo mais, né? E eram filosofias de caráter evolucionista, cientificista, tendentes ao materialismo. Então, o Silvio usa essas teorias, né, que não são dele, nota bem, né? Ele está copiando dos outros. Ele usa essas teorias para combater os espiritualistas que o precederam. Então, e aí ele vai assim, fazer de tudo para desmoralizar e desqualificar esses espiritualistas, né? Mas aí entra a questão que eu comentei do bacharelismo, né? O bacharelismo é o seguinte, que quando Portugal, ou melhor, quando o Brasil se tornou independente, e antes disso, quando o Dom João VI chegou ao Brasil, né, o Brasil mudou de situação. E quando o país se tornou independente, assim, não tinha mais nobre aqui, igual tinha no período colonial,
para ocupar cargos públicos. Então, era necessário providenciar uma nova classe capaz de ocupar esses cargos públicos. E eles fizeram isso criando, né, as escolas de direito em São Paulo e em Recife, né, Olinda primeiro e depois Recife. Então, essas escolas, elas formavam bacharéis em direito, mas o bacharel em direito era um sujeito que era pau para toda obra, entendeu? Por quê? Porque, primeiro, ele tinha um diploma, então ele conseguiu com isso subir na sociedade, né? Era doutor, falava difícil, se vestia bem, porque era uma forma também de impressionar, né? E então, e outro detalhe, quer dizer, não precisava saber muitas coisas, não. Cultura sempre generalista, assim, sabe? Você tem que ser capaz, eu não sei se você já ouviu falar, um livro que publicaram há muito tempo atrás, muito interessante, chamado Manual do Cara de Pau, onde o sujeito tinha que, assim, ensinava o sujeito a falar sobre qualquer assunto como se ele fosse um expert no assunto, né? Então, ensinando, você usa tal palavra, usa tal construção, faz isso, faz aquilo. Parece que o sujeito que usou que escreveu o Manual do Cara de Pau, ele estava se inspirando no bacharelismo do século XIX, porque era isso que os caras faziam, né? Eles falavam assim, uma linguagem muito enfeitada, muito pomposa, etc. e tal, né? E com isso impressionava as pessoas e ganhavam cargos políticos. E outra coisa que caracterizava assim, o oportunismo total, pragmatismo político no pior sentido político, e você faz qualquer negócio para ficar no poder, entendeu? Topa qualquer parada, né? Então, isso era a característica dos bacharéis de um modo geral. E a característica principal é a retórica, né? Você ser capaz de polemizar qualquer assunto e derrotar o adversário. Você bota isso na mão de um cara inteligente como o Romero, você vê o estrago que ele não pode fazer, né? E é o que ele fez no caso da filosofia, né? Ele queria, de alguma forma, mostrar que o cientificismo era a posição correta, então ele tinha que massacrar seus adversários. E, para massacrar, ele não poupou esforços. E, inclusive, assim, a leitura que ele fez era superficial, ele faz críticas que ele não justifica, críticas de caráter genérico, entendeu? Mas as críticas foram tão bem feitas, assim, tão bem montadas, que pegaram outros trouxas no pedaço, né? E o resultado é que até hoje tem muita gente acreditando nas bobagens que ele e o Tobias Barreto falaram. Então, foi isso que aconteceu. E um outro detalhe, costuma-se dizer que os filósofos brasileiros do século XIX eram todos filoneístas, ou seja, amantes da novidade, né? Pois olha, a maior parte era o que a gente poderia chamar de misoneísta. Eram todos conservadores, né? Então, eles não queriam novidade, não, eles queriam manter o status quo. Então, filoneísmo é um adjetivo que, muito mal aplicado à grande maioria dos pensadores brasileiros do século XIX, né? E o único filoneísta, assim, reconhecido, ele mesmo dizia que era filoneísta, né, é o Silvio Romero. Acredite se quiser. Ele fala assim, eu quero novidade, né? O que tiver de novo, eu estou com isso, eu estou aí, né? Então, assim, ele mesmo deixou muito claro que ele queria as novidades científicas e ia usar essas novidades para combater aquilo que ele achava que era velharia, né? Mas você vê, é tudo assim, muito mal feito, né? É uma história bacharelista de um bacharel, né, sobre a filosofia brasileira. Um desastre total, se você for pensar nesses termos, né? E, no entanto, virou um clássico da literatura brasileira. Bom, era isso aí. Fabrício? Obrigado, professor. Bom, pergunta agora? Beleza. Tem perguntas no chat aqui mesmo. Antes disso, professor, muito obrigado pela apresentação. Assim, eu estou muito feliz com esse tema, com essa exposição. Se eu conseguisse uma pesquisa financiada aqui no estado de São Paulo, eu estudaria filosofia brasileira. Mas já que não é possível, estou estudando Sartre. Enfim. Estudando quem? Sartre, infelizmente. O Antônio Cândido, ele tem uma tese, eu li um ensaio dele sobre Quincas Borba, por exemplo, que poderíamos levar em consideração a existência de uma filosofia brasileira, mas essa filosofia ela está de uma maneira sutil na literatura, uma expressão do pensamento brasileiro através dos textos literários.
isso vai se perpetuando, se eu não me engano, no livro do professor Ivan Domingues, ele ressalta, naquele percurso weberiano que ele faz, na exposição da filosofia no Brasil, assim, ele ressalta esse pensamento através dos textos de literatura. Eu gostaria de saber, eu ainda não tive contato, né, com os 2 livros que o senhor já escreveu, já publicou, se na sua pesquisa você está levando em consideração essa hipótese de uma filosofia brasileira através dos textos literários. Se é ali que está aí o ouro, né, escondido. Assim. Ó, no primeiro volume da minha História da Filosofia do Brasil, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu cheguei à conclusão que havia muito pouco assim de filosofia propriamente dita nos documentos disponíveis para estudar a filosofia do período colonial. Então, eu optei por fazer o seguinte, então, quem sabe, né, eu não vou atrás dos literatos da época para ver qual é a visão de mundo filosófica que eles tinham e tentar mostrar, então, como que eles viam o mundo no Brasil colonial. E isso eu tirei de uma análise que eu fiz da filosofia portuguesa, na época da colonização do Brasil. Eu tentei mostrar que já em Portugal havia 2 correntes filosóficas, 2 tendências filosóficas, e essas tendências, não quer dizer assim que os portugueses tivessem consciência delas, eu é que resolvi decidir, né, que os portugueses tinham essas 2 tendências e dei um nome para cada uma delas. Uma das tendências eu chamei de fonsequismo, em homenagem ao Pedro da Fonseca, que foi um comentador de Aristóteles, né? E então tentei mostrar que em Portugal havia a tendência à exegese de textos, e o Pedro da Fonseca, apesar de ele ter feito interpretações originais de Aristóteles, por exemplo, né? Mas o Pedro da Fonseca era um representante dessa tendência da exegese, e ele, então, eu usei o nome dele para falar da tendência fonsequista, que era a daqueles que faziam um comentário de texto no estilo escolástico. Mas eu identifiquei também uma outra tendência, que eu chamei de sanchista, em homenagem ao Francisco Sanches, que foi um filósofo. O pessoal acha que tem uma certa discussão sobre a naturalidade dele, se ele era espanhol ou português, né? Mas uma coisa é certa, o Sanches, quando ele produziu, Portugal e Espanha estavam unidos, então eu não vou nem esquentar a cabeça de saber se ele é brasileiro ou se deixou de ser. Ele influenciou os portugueses no sentido seguinte, o Sanches era cético, né? O livro que ele escreveu de filosofia, inclusive, o título é Que Nada Se Sabe, né? Então, o Sanches adota uma postura meio socrática em relação à filosofia, né? Alegando que não dá para a gente construir um sistema filosófico. Está até meio dentro daquilo que o pessoal fala do espírito pragmático do português, que não dá conta de fazer filosofia e tudo mais, né? Mas o Sanches, ele aponta numa direção diferente. O Sanches, ele aponta na direção de que se você não consegue escrever um texto filosófico em sentido estrito, quem sabe você não consegue expressar intuições filosóficas numa obra de arte, ou num texto literário, né? Então, o sanchismo, na minha opinião, deu origem ao que eu chamei de literato-filósofo. Está dentro aí da perspectiva que você levantou aí do Antônio Cândido, né? Então, o que eu fiz no estudo do século XIX, do período colonial, foi estudar literatos filósofos, como, por exemplo, o Antônio Vieira, né? Como é que chama? Aquele poeta falador de bobagem, como é que é? Gregório de Matos. Isso, Gregório de Matos Guerra. Enfim, o que eu peguei foi uma série de vamos dizer assim, autores nessa perspectiva. Outro, por exemplo, Matias Aires, né? Que é engraçado, Matias Aires, o povo fala que ele é português, que ele mudou para Portugal com 11 anos de idade. E os portugueses falam que ele é brasileiro, né? Então, você vê, o coitado não tem nem nacionalidade, vamos dizer assim, né? Mas a situação é o seguinte, esses autores, apesar de eles estarem escrevendo num estilo mais literário, eles apresentaram uma visão de mundo e eu consegui fazer uma espécie de indução e mostrei a visão de mundo que era comum a todos eles, que eles partilhavam.
Era uma espécie de visão de mundo de caráter pessimista, cética, estoica e salvacionista, né? Era assim que o brasileiro, o português, né, o habitante do Brasil, no início da colonização, era assim que ele se via, né? Porque ele vivia... você conhece a famosa fase, né, do Barléus, né, que o Caetano Veloso aproveitou, não há pecado do lado de baixo do Equador, né? Ou seja, do lado de baixo do Equador era uma festa total, né? Assim, uma imoralidade sem controle, né? Um faroeste muito pior do que o faroeste americano. Então, numa situação dessas, né, vocês imaginam chegar aqui com ideais cristãos, né, e, de repente, encontrar essa bagunça que ele encontrou. Isso cria um conflito, né, e esse conflito leva o sujeito a fazer ou tentar escapar desse mundo. Por isso é que a filosofia tinha esse caráter cético, estoico, salvacionista, né? Você, de certa maneira, foge do mundo e se refugia na religião, que é uma forma de você encarar ou desencarar, né, esse mundo terrível que você está vivendo. Então, a literatura, nessa ocasião, né, certamente forneceu uma visão de mundo muito interessante. Atualmente, o Lúcio Marques, que é um outro pesquisador da filosofia brasileira do período colonial, descobriu uma série de textos em latim dos colégios jesuítas do período colonial. Então, eu vou ter que, inclusive, é outro problema que eu arranjei, né? Vou ter que reescrever o primeiro volume, porque eu vou ter que encaixar essa descoberta que foi feita pelo Lúcio, né? Mostrar que também tem alguma coisa por ali. Mas, assim, eram sistemas filosóficos apresentados em latim, e às vezes num mau latim, né, e que não tinham muito a ver com a realidade que os colonos estavam vivendo. A literatura nos dá muito mais que isso. Mas o simples fato de eu ter feito isso fez o Evaldo Sampaio, por exemplo, né, dizer que eu... como é que é mesmo? Eu estou defendendo uma panfilosofia. Né? Por quê? Porque eu misturei filosofia com literatura. Eu falei, calma, não é bem isso. No período colonial, eu fiz isso porque era a oportunidade que eu tinha, era o único jeito que eu tinha de chegar lá. No segundo volume, eu já não fiz mais isso, porque eu tinha filósofo que eu podia considerar, né? E vamos pensar também, quando a gente estuda os pré-socráticos que escreveram tudo em forma de poesia, né, vai dizer que aquilo é filosofia acadêmica? É complicado, né? Filosofia é uma coisa muito mais, assim... está muito mais próxima de semelhança de família do que qualquer outra coisa, né? Então, tem isso. E, além do mais, eu também já discuti muito o Machado de Assis, discuti com o Zé Raimundo Maia Neto, que escreveu um livro, na minha opinião, um livro clássico. Foi uma tese que ele escreveu em inglês nos Estados Unidos, mas o livro já foi traduzido para o português, onde ele apresenta o Machado de Assis como um cético pirrônico, né? E eu tento dizer, olha, ele podia até ser cético, mas pirrônico não, né? Então, tem um debate com ele, e eu também acho que o Machado de Assis é um literato filósofo, sem a menor sombra de dúvida, né? E, para mim, o que tem de melhor na filosofia dele está, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Para mim, ali você tem uma visão filosófica extremamente importante e que bate no contexto brasileiro, né? Que só faltava aparecer um cético cínico como o Machado, né, diante daquela quantidade de carola apresentando filosofias espiritualistas, né, para manter o status quo. Entende? Então, ele se encaixa também no contexto em virtude disso. E eu também fiz um outro trabalho fazendo uma comparação entre o Wittgenstein do Tractatus e a Clarice Lispector da Paixão segundo GH, tentando mostrar a semelhança dos dois, né? Que, filosoficamente, os dois eles partem do pressuposto que você, assim, para você chegar à compreensão das coisas, para você realmente entender o sentido da vida, você tem que tentar falar muito. E aí você vai cair em si, porque você vai ver que não dá conta de falar, aí você se cala, mas na hora que você se cala, você está devidamente iluminado, né? Eu acho que tanto a Clarice
quanto o Wittgenstein, apesar de terem posições muito diferentes, né? O Wittgenstein era um místico ao estilo schopenhaueriano, e a Clarice Lispector era uma mística no estilo spinozista, né? Ela, inclusive, quando fala em Deus, ela fala o Deus, porque ela não admitia um Deus pessoal, porque um Deus pessoal não deixava a mãe dela morrer de câncer, né? Então, ela simplesmente optou por uma versão spinozista por causa disso. Então, tem muita coisa a ser dita em termos de literato filósofo ou de literatura filosófica no Brasil, mas não é só isso. Tem filósofo também. Não é o caso de falar, não, vamos só nesse lado. Não, tem muitos lados, muitas vertentes. E, atualmente, inclusive, nós estamos com uma situação em que diversas vertentes estão aparecendo no sentido seguinte: tem gente que faz filosofia de um assunto específico, gênero, o outro fala sobre raça, o outro fala sobre indígena. Então, nós estamos tendo muitos estudos nesse sentido, apesar de não ter trabalhos sistemáticos, nós temos trabalhos que atacam filosoficamente temas significativos para a cultura brasileira. Bom, espero ter respondido. E tem um de vocês aí, parece que ele está sem câmera e sem, como é que chama? E sem microfone também. E ele escreveu a pergunta, só que eu estava falando, eu só vi que ele estava com um problema, mas eu não consegui ler tudo. Quem que é aí? Será que ele foi embora já? Ficou? O Rubens, ele está presente, viu? Está presente? Então fala para ele aí, escrever a pergunta dele, que a gente... Acho que... Eu posso ler? Eu achei a questão dele aqui. Ah, então tá, porque eu não achei, eu acho que eu não liguei o chat aqui. Aqui, ó, ele começa: professor Paulo Margutti, boa noite. Muito instigante sua palestra e sua argumentação. Obrigado. Minha questão é saber sua opinião sobre Mário Ferreira dos Santos. Nesta sua perspectiva da filosofia brasileira, seria ele um filósofo genuinamente brasileiro? Grato. Olha, eu sempre ouvi falar muito do Mário Ferreira dos Santos, e, inclusive, já li algumas coisas dele e tudo mais. Eu acredito o seguinte: pode, sim, ser chamado de filósofo brasileiro. Não me parece que ele seja muito original, sabe? Mas, mesmo assim, ele apresenta uma visão interessante das coisas, e é uma visão meio ligada, assim, eu não sei se eu estou usando a palavra certa, mas coisas ligadas assim, ao ocultismo, a uma visão meio mágica da realidade. Ele tem alguma coisa nesse sentido. Mas não é só o Mário Ferreira dos Santos que pode ser considerado um filósofo. Vocês têm um Vicente Ferreira da Silva, um Mário Vieira de Mello, como é que chama? Aquele do ISEB, o Álvaro Vieira Pinto, né? São todos pensadores que merecem a nossa consideração, que fizeram alguma coisa. Não pode fazer, por exemplo, tem gente que fala o seguinte: o Padre Vaz já mostrou que já mostrou que o Álvaro Vieira Pinto está errado. Então, eu não vou precisar estudar, porque o Padre Vaz já mostrou. Sabe? Isso não faz o menor sentido, vocês me desculpem, né? A gente tem que olhar, vai ler o Álvaro Vieira Pinto e ver o que ele tem a oferecer. E eu acho que ele, do ponto de vista filosófico, tem coisas interessantes a oferecer e merece ser considerado também um filósofo. Tem outro que morreu, faleceu há algum tempo atrás, o Carlos Cine Lima, lá do Rio Grande do Sul. O Carlos Cine Lima tentou, assim, ele era um hegeliano, mas assim, recebeu muitas críticas, né, por causa do hegelianismo dele. Aí ele tentou fazer uma lógica dialética, né, formalizada para explicar o mundo, né? Isso é original, né? E é uma tentativa de fazer uma filosofia também. Mas as pessoas geralmente não levam isso muito em conta, porque a invisibilidade é a nossa característica principal, né? Quer dizer, quando o cara fala alguma coisa, ninguém se preocupa em discutir as ideias dele, porque, afinal de contas, para que nós vamos discutir um Vicente Ferreira da Silva se nós temos um Wittgenstein, nós temos um Heidegger, nós temos um Descartes, nós temos um Kant, etc., né? Então, é isso que acontece, né? A gente se nega a levar em conta o pensador brasileiro, porque nós estamos viciados em estudar e baixar a cabeça para o pensador estrangeiro. Então, tem muita gente, o Mário Ferreira da Silva pode ser considerado, sim, um filósofo, né? Eu, assim, confesso, eu não fiz um estudo completo dele. E, assim,
Quando eu comecei a estudar, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava mais, porque as pessoas falavam, oh, esse cara é um grande filósofo, etc. E tal. Na hora que eu comecei a ver, eu falei assim, não é tão grande assim, mas é um cara, é um filósofo, ele merece ser considerado, isso não tem a menor dúvida. Né? Bom, era isso. Tem mais alguma questão aí? Tem mais algumas no chat. Como é que faz para entrar no chat aqui, que aí eu mesmo posso olhar? Eu não estou achando aqui. É os 3 pontinhos, mais opções? Ou... Isso. Vai ter mensagens dentre as opções. Achei o chat, está aqui. Achei. Eu posso começar pela ordem, né? Nossa, peraí, deixa eu ver aqui. A primeira que eu achei foi do Eduardo Campo Iglesias. Ah, não, ele está só comentando que eu estou fazendo uma denúncia, etc. Não precisa da gente comentar isso aqui. Né? O Eduardo fala também, nascido no início do século XX, temos o Álvaro Vieira Pinto, e não só, com certeza, falta de leitura do autor. É um filósofo, sem a menor sombra de dúvida. Né? Mas a nossa tendência e principalmente assim, quem segue principalmente a linha uspiana, né? Fala, esse camarada aí, imagina, o cara do ISEB, né? O ISEB fazia concorrência com o seminário Marx. Né? O seminário Marx era alguma coisa que prestava, mas o ISEB não valia nada. Então, o pessoal tende a fazer isso, mas eu acho que o Álvaro Vieira Pinto merece, sim, muito estudo e muita consideração, porque é um filósofo interessante para pensar a realidade brasileira. Depois, o que mais? Carlos Henrique. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que ler tudo, porque ele fala assim, em primeiro lugar, ficamos muito felizes com a sua fala e com a sua pesquisa como um todo. Bom, o professor Bento Prado Júnior, em Um Problema da Filosofia no Brasil, se detém nas obras de João Cruz Costa e Álvaro Vieira Pinto, vendo no primeiro um historicismo, no segundo um psicologismo, na tentativa de, digamos assim, dar conta da história da filosofia no Brasil e aponta para o perigo de um nacionalismo por trás desses discursos. Né? Bom, aqui eu só vou comentar assim, isso é coisa de estruturalista, né? Porque, assim, qualquer coisa que fale para o estruturalista, né, se você tem uma alma nacional, ou então tem alguma coisa de psicologia, de historicismo no meio, né, a nação que evolui. Não é bem assim, tá? Eu espero que as colocações que eu fiz não sejam consideradas colocações voltadas para alguma forma de nacionalismo. Eu até falei, nacionalismo fanista, ou seja, eu só estou querendo botar os pingos nos is, de uma forma mais adequada. Eu reconheço que nós não temos uma filosofia maravilhosa, né? Que ela não é do mesmo nível de outras filosofias de outros países, mas ela tem seu nível e merece ser considerada, e ela ensina muito sobre nós. É isso que interessa saber. Né? Então, não está nessa perspectiva. Bom, mas aí o Carlos Henrique continua. Gostaria de saber se o senhor conhece esse texto, bem como essas duas figuras discutidas por ele, e se poderia nos dizer um pouco sobre sua visão de Prado Júnior, de que não temos sistemas filosóficos, apenas manifestações filosóficas. Né? Temos emprestados de Antônio Cândido em relação à literatura, que tivemos manifestações literárias até que, com Machado, passamos a ter literatura. Na medida em que Machado de Assis dialoga com escritores anteriores a ele. Estaria Prado Júnior nesse ponto próximo de um Romero Brito? Eu acho que aquele não tem importância. Ou de um, como é que chama? Silvio Romero. Né? Outra questão recai sobre a abordagem do sistema-contexto. Nessa metodologia, como fica o pensamento assistemático, se é que existiu algum no século XIX no Brasil, em seu trabalho, professor? Desde já, muito obrigado pela partilha. Bom, eu diria o seguinte, eu conheço o texto do Bento Prado Júnior e sou absolutamente contra esse texto, porque o que eles fazem é o seguinte, o Antônio Cândido, ele usa o conceito de sistema de obras para o caso específico da literatura. E o que esse pessoal faz, né, o que o Bento faz, é se apropriar desse conceito e tentar aplicar para o caso da filosofia, mas com base na historiografia do Romero e do Tobias. Então, o resultado é claro, né? Vocês pensem bem,
O Silvio Romero fala, ó, só tem 10 obras filosóficas no Brasil, né, dignas de consideração, o resto não vale nada. Né? E aí vem, o Tobias é pior. O Tobias, ele fala o seguinte, gente, a Biblioteca Filosófica Brasileira do século XIX só tem uma obra, né, que é Fatos do Espírito Humano, de Gonçalves de Magalhães. E essa obra não vale nada. Né? Bom, depois de colocar as coisas dessa maneira, só falta o Bento chegar e falar, gente, não tem sistema de obras. Entendeu? É muito fácil, né? Mas caiu na arapuca do bacharelismo, vamos dizer assim. Né? Porque o que é necessário para você ter um sistema de obras, de acordo com o Antônio Cândido? Você tem que ter, primeiro, um autor, né, filosófico, você tem um autor que escreve o texto, você tem que ter um público que vai ler, né, esse texto, e você tem que ter uma... Deixa eu ver se eu lembro aqui, autor, o público... Esqueci agora. O meu problema, gente, é que com a idade a memória fica muito ruim. Se não fosse computador, eu estava perdido. Porque qualquer falhazinha na memória é só pegar no computador, pá, né, você recebe na hora a mensagem. Mas eu sei que ele coloca 3 características para haver um sistema de obras. Né? Aí eu, analisando a filosofia brasileira do século XIX, eu encontrei as 3 características. Tinha, inclusive, um público. É certo que o público era reduzido. Né? Por exemplo, no Brasil do século XIX, os Fatos do Espírito Humano, do Gonçalves de Magalhães, na época que fizeram as primeiras recensões a respeito do livro, tinham sido vendidos 80 exemplares no Brasil. Né? E na França, a tradução francesa do livro já tinha vendido 1.800 exemplares. Né? Aí, então, né, é muito fácil alguém chegar e falar assim, isso o Ivan Domingues faz, inclusive, num texto dele. Você está vendo, Leão? Aí, o Gonçalves de Magalhães escreveu para os franceses. Os franceses é que gostaram dele. Aqui no Brasil não tinha ninguém para ler. Né? Não é bem assim. Se você olhar, quer dizer, o número assim, a estatística que a gente tem é de uma época determinada. Nós não sabemos quantos livros, de fato, foram vendidos da obra do Gonçalves de Magalhães aqui no Brasil. Mas é certo que havia público, esse livro foi vendido. Uma prova disso é que as editoras brasileiras da época eram 2 editoras famosas, né? Eram deixa eu ver se a memória do velhinho aqui funciona, né? Tinha a editora, são 2 editoras francesas, né? E famosas, inclusive. Vou ficar devendo. Eu sei que essas 2 editoras, elas tinham publicações, tinham público, o retorno que elas recebiam era pequeno, mas elas tinham retorno, e a média de publicações dessas editoras por obra era de 300 obras. Em alguns casos, eles produziam 1.000 obras, mas aí tinha que ser alguém que eles tinham garantia de que ia ser vendido. Né? Lembrei de um, é o Garnier, a editora Garnier, no Brasil da época, né? Ela publicou inúmeros livros, e certamente a edição do livro do Magalhães, em português, deve ter tido 300 exemplares. Né? A gente não sabe quantos vendeu, mas o certo é que tinha um público que comprou, e se a gente olhar quantas obras existiam, eu falo a respeito disso no meu texto, na minha fala de hoje, né? Eu identifiquei 70 obras, né? E entre essas obras você tem, inclusive, debates entre autores, tem revistas de filosofia, revistas de religião que tratam de filosofia. Então, assim, dizer que não tem sistema de obras, só querendo tampar o sol com a peneira. Tá? Não tem jeito. Mas é fácil dizer, porque se você pega um Tobias que fala que só tem uma obra e que essa obra não vale nada, é fácil você dizer que não tem sistema. Mas você diz isso o quê? Dogmaticamente, porque você aceitou a tese do Tobias, né, do bacharelista Tobias, e a tese do bacharelista Romero, né, para falar uma bobagem dessas. Se você tivesse estudado a história da filosofia brasileira nas fontes, tivesse enfrentado os textos, ia ser diferente a posição. Então, eu acho que, né, não é só o Machado que apareceu nessa época, não. E no caso do Antônio Cândido, ele vai dizer que tem um sistema de obras no Brasil, eu acho que antes do século XIX, já é na época do arcadismo. Né? E no caso o Machado de Assis é um literato, ele não é propriamente um filósofo. Mas você tem, na época, muitas obras de filosofia, como, por exemplo, investigações de filosofia do Eduardo Ferreira França,
Fatos do Espírito Humano, do Gonçalves de Magalhães, né? Teoria da Afirmação Pura, do padre Patrício Muniz. São obras, né, de caráter filosófico, algumas delas, inclusive, compartilhando uma mesma visão de mundo, né? E essas obras claramente definem um sistema filosófico, sem a gente precisar de recorrer ao Machado de Assis, por exemplo. Né? E aí, isso é a primeira parte. Lá, então, eu acho que o Bento está errado, e quem seguiu o Bento, como foi o caso do Ivan Domingues e o Paulo Arantes, também está errado. Né? Não é por aí. Se olhar com atenção, vai ver que a coisa é diferente. E, então, tem sistema sem precisar do apoio do Machado de Assis para dizer que tem um sistema. E, no caso da abordagem que eu estou falando de sistema-contexto, né, quando você fala em termos de um pensamento assistemático, né, imagino, por exemplo, para você ter uma ideia aí, como é que dá para trabalhar com isso. No meu estudo da filosofia brasileira do período colonial, eu peguei diversos textos literários e esses textos são de caráter assistemático, do ponto de vista filosófico, né? E esses textos, eu consegui extrair deles os pontos de vistas em comum, né, que levaram a uma visão de mundo compartilhada na época. Então, mesmo diante de algo assistemático, você pode tirar a visão de mundo. Eu acho que a visão de mundo é muito boa quando você não tem uma perspectiva, assim, um sistema filosófico específico, defendendo uma teoria específica. Você tem trabalhos mais ou menos assistemáticos e dispersos. Né? É o que chamaria de manifestações literárias, que, na realidade, não são manifestações, né? São obras filosóficas também, ou mesmo que seja de caráter literário. Aí você consegue, nessas obras assistemáticas, extrair pontos em comum e, através disso, você consegue elaborar uma visão de mundo que possui um caráter minimamente sistemático. Tá? Então, seria essa a resposta aí que eu tenho a oferecer para o Samuel, aliás, para o Carlos Henrique. Bom, depois tem mais uma aqui. Tiago Diniz. Professor, os autores do século XIX aos quais se referiu tinham a nítida consciência de estarem fazendo filosofia própria, isso é, tinham consciência de sua própria posição filosófica, ou essas filosofias próprias se fizeram de maneiras implícitas? Não, a maior deles, inclusive a maior parte deles, né, quer dizer, tem diversos tipos. Por exemplo, os religiosos que escreveram manuais ou compêndios de filosofia, eles não estavam apresentando uma filosofia própria e sabiam perfeitamente disso. Né? Então, não é o caso. Mas tinham outros, como esse que eu citei, né? O Eduardo Ferreira França, o Gonçalves de Magalhães, o Patrício Muniz, né? Esses autores, né, eles tinham consciência de estar fazendo uma filosofia própria, mas não no sentido assim que a contribuição deles é absolutamente original, que eles trouxeram uma inovação completa. Não, eles partiam de certos autores nos quais eles se baseavam e, assim, apresentavam propostas pessoais a respeito de detalhes daquelas colocações. Então, o Ferreira França, por exemplo, ele segue o Cousin e a psicologia do Cousin nas investigações de psicologia, mas em diversos lugares ele defende posições próprias. Então, assim, tem originalidade, mas não é originalidade absoluta, né? É a originalidade até um certo ponto, uma originalidade relativa. E isso acontece com todos os outros também. E eles tinham consciência disso. O próprio Gonçalves de Magalhães, ele fala que, por exemplo, ele adotou a teoria da força vital, e nessa teoria, a respeito dessa teoria, ele diz que ele acha que está introduzindo uma inovação. Aí o Romero caiu em cima dele, dizendo que não era inovação nenhuma, que ele tinha copiado de diversos autores, e cita lá. Eu tive o trabalho de olhar todos os autores, além daqueles que o Romero citou, e que discutem a questão da força vital, e concluir que, de fato, o Magalhães tinha oferecido uma posição original, que nenhum dos outros tinham defendido. Entenderam? Então, tem originalidade, eles têm consciência, mas assim, de que em alguns aspectos, em alguns pontos, eles foram originais, mas não no total. No conjunto, eles ainda se inspiram em algum outro filósofo.
Bom, em seguida tem a pergunta do Rubens Fabrício, mas eu já respondi sobre o Mário Ferreira dos Santos, né? E acabaram as perguntas. Mas alguém queria fazer alguma questão, um comentário, alguma coisa? Como diz o outro, que fale agora ou se cale para sempre, né? Exatamente. Lembrando que a lista de presença já está no chat. Então, quem não viu, tá, eu vou postar agora de novo. Bom, então, vamos finalizar aqui. Quero agradecer novamente ao professor Paulo pelo tempo e por, né, ter, mesmo com o nosso adiamento de uma semana, poder ainda participar aqui com a gente. E sempre bem-vindo para participar de outras edições. Ok, eu agradeço muito pelo convite, foi muito bom ter participado, e acabei de ver aqui o Silvano fala lá, o sistema de obra do Antônio Cano, autor, público e obras, estava na cara, né? Mas, assim, a conclusão que eu cheguei é que tem autor, tem público e tem obra, né? Então, é bobagem falar que não tinha sistema de obra no século XIX. Não era grandes coisas, mas tinha, né? E isso é que importa. Bom, então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Como eu disse, foi um prazer, né, ter conversado com vocês, e essas perguntas são sempre um feedback importante para nós, né? E fico aguardando aí a próxima oportunidade para a gente discutir a respeito desse tema que me interessa muito. Obrigado, então.